Aqui em Lucas capítulo 3 vemos uma mensagem muito forte, uma mensagem pesada de juízo, uma mensagem desconfortável e desagradável, tanto que aquele que a pregou, no final das contas, foi preso. Aqui em Lucas 3 detalha o período histórico em que João se encontrava. Ele vivia no deserto e as multidões iam até ele para ouvir a sua pregação. E Lucas recita Isaías 40, verso 3 a 5, falando da profecia de Isaías sobre João Batista. A voz que clama no deserto, prepare um caminho para a vinda do Senhor. Aqui no verso 4 de Lucas 3, abra uma estrada para ele. Os vales serão aterrados e os montes e colinas nivelados. As curvas serão endireitadas, os lugares acidentados aplanados. Então todos verão a salvação enviada por Deus. Essa ilustração é bem interessante, porque Isaías ele usou uma ilustração que era familiar para a época. Quando o rei ia passar por um lugar, os pioneiros, os construtores, eles preparavam um caminho à frente do rei para deixar tudo em ordem. Hoje, no caso, não existe talvez muita coisa a ser aplanada quando o presidente vai passar, né? Embora haja ruas de asfalto cheias de buracos, o presidente ele geralmente não passa por essas ruas, eles passam pelas ruas mais centrais, mais bonitas. Mas você vê que os policiais, eles ficam ali de prontidão, atiradores de elite. Eles checam todo o perímetro para ver se tem alguma coisa suspeita ali. E qualquer movimento suspeito, a pessoa pode ser até presa ou impedida de adentrar naquele perímetro onde o presidente ou alguma autoridade, seja o governador, esteja passando, né? E aqui eles aplanavam as estradas, geralmente nivelavam as colinas, carpias, sei lá o que eles faziam exatamente. Mas o caminho ele precisava ficar plano para que o rei pudesse passar sem problema algum. E ai dele se tivesse algum problema ali, nesse sentido, no caminho, né? Os lugares acidentados eram aplanados, tiravam terra de um lugar, colocavam no outro, e era uma reforma ali só para que o rei pudesse passar. Olha a importância do rei, né? E João Batista ele fez isso, ele preparou o caminho para o rei. Quem era esse rei? Jesus Cristo. E como João Batista aplanava esse caminho? Pregando contra o pecado, exortando as pessoas a corrigir suas vidas, corrigirem a rota. O GPS, quando você sai fora do caminho, fala, recalcule a rota. João Batista tinha uma pregação dura. Não era a pregação que um pregador de palco faria para agradar as multidões e ser aplaudido. Eram pregações que deixavam as pessoas pensativas e contritas no seu coração. Alguns rejeitavam, outros chegavam até João para ser batizados. Então João falava, corrijam seus caminhos, corrijam suas vidas. E as pessoas que estavam ali eram confrontadas pela mensagem de João. João ele não pregava uma revolução social, ele pregava uma mudança interior. Uma revolução social, ela é exterior, ela é corrompida, ela é fraca. Como devemos aplanar esse caminho, né? O nosso papel hoje é duplo aqui. Nós podemos se encontrar duplamente nesse texto entre a multidão que precisa abandonar certos pecados que não conseguimos ainda, para preparar o nosso coração para que Jesus possa habitar nele e quando ele voltar, nos levar para o reino dele. Nós também precisamos aprender com João, porque ao mesmo tempo que nós somos a multidão que precisa ser consertada, nós temos que ser o evangelista que leva essa mensagem para as outras pessoas. Uma mensagem de mudança, de arrependimento, de transformação. Não só uma mensagem que fala o que as pessoas querem ouvir, igual os coachings por aí. Você é o ponto fraco de Deus. E papapá. Você vai prosperar emocionalmente. Não. A mensagem do evangelho ela é dura muitas vezes. Ela é dura primeiro pra gente. E depois para as pessoas nas quais a gente prega. Em Mateus 24, nós vemos que o evangelho será pregado a todo mundo e virá o fim. Essa é a forma do povo de Deus, aplanar o caminho para a volta dele. Temos pregado o evangelho ou
nós temos medo de pregar a verdade e acabarmos com João Batista presos? Quantas verdades nós abrimos mão de pregar em nome de uma vida mais confortável? E quem busca conforto demais nessa terra, infelizmente vai ter o desconforto da tristeza de não estar ao lado de Jesus na vida eterna. Alguns ali, por serem filhos de Abraão, se sentiam seguros. Talvez você, na sua denominação, na sua crença, se sente seguro. Não, eu tô salvo, eu sou adventista do sétimo dia, eu guardo o sábado, eu tô salvo. Mas João pregava que Deus julgava a vida e não a linhagem da pessoa. No mundo é assim, você é filho de alguém com poder, você tem direito a muitos privilégios. Você é próximo do chefe, você tem direito a muitos privilégios que os outros não têm. Inclusive de trabalhar menos do que os outros. Você fura filas, você tem mais regalias. Coisa que aqueles que não têm status, ou aqueles que não são ligados a alguém que tem status, não têm. Mas o reino de Deus não é assim. Deus não vai perguntar se você é filho de pastor, ou se você é o próprio pastor. Deus não vai perguntar para você se você é filho do presidente ou de alguém rico e influente. Deus ele vai julgar unicamente a sua vida. A sua vida. Então você que se apega a status social para conseguir privilégios, isso vai acabar em breve. Você vai ver que isso não vai adiantar nada para sua salvação. Você participar de uma religião não vai garantir sua salvação. É preciso de muito mais do que isso. E os soldados publicanos chegaram para perguntar para João: o que faremos? E para os cobradores de impostos, João fala: não cobrem impostos além daquilo que é exigido. E os soldados perguntaram: o que nós faremos? E João respondeu: não pratiquem extorsão, nem façam acusações falsas. Contentem-se com o seu salário. Aqui João aborda a vida diária dos soldados. É o trabalho diário deles. É onde nós passamos a maior parte do tempo, é nosso trabalho. Lidando com pessoas, com clientes, com colegas de trabalho, com pessoas às quais devemos auxiliar, com patrões de diversos tipos de jeitos, patrões bons, patrões ruins. João ele não fala de algo, não, ele fala do trabalho diário. E é no trabalho diário que nós mostramos quem somos. É no trabalho que você conhece alguém, não é na igreja. Na igreja todo mundo está ali de terno, perfumado, bonito, com a Bíblia, fala bonito. Na igreja todos, pelo menos a maioria, tenta apresentar a sua melhor versão. Mas no trabalho você começa a perceber, né, que aquela pessoa que fala bonito na igreja, às vezes é a pessoa que trata mal o outro no trabalho, que é ríspido, que é grosseiro, que burla os horários ali, que sai um pouco mais cedo, que é beneficiado por ser mais próximo do chefe. Então certas regalias que você não tem, a pessoa comete o mesmo erro e não é cobrada, mas se você comete aquele erro, você é cobrado intensamente. Várias coisas. No ambiente do trabalho você percebe várias coisas. E é no ambiente do trabalho que começa a transformação. Quando uma pessoa muda de verdade, não é na igreja que ela mostra que é bonzinho, que é boazinha. É no ambiente de trabalho, nas suas relações comuns do dia a dia. Quando a pessoa muda nisso, você pode ter certeza que ela mudou verdadeiramente. E no final das contas aqui, João ele fala do trabalho que esse rei fará. No caso, Jesus. Vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vai além do batismo de águas. O batismo de água é só o começo de uma guerra. Você vai precisar do batismo com o Espírito Santo e com fogo. E esse fogo, ele vem para queimar o seu pecado. E se você não se desfizer do seu pecado, você vai ser queimado junto com o fogo. Eu ouvi uma comparação uma vez de um dos meus patrões que pregaram para nós na meditação. Quando Jesus voltar, o pecado será como uma piscina de gasolina. Jesus vai voltar para atacar fogo na piscina de gasolina. Quem estiver dentro da piscina de gasolina vai acontecer o quê? Vai pegar fogo junto. E quem estiver fora será livre do fogo. Exatamente assim. Aqueles que estão mergulhados no pecado estão na piscina de gasolina. Aqueles que buscam libertação diária, às vezes pode cair lá dentro, mas Jesus vai lá e tira ele, e limpa ele. Quando Jesus voltar, não pegará fogo. João usa uma ilustração mais própria à época. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo, a fim de limpar a área onde os cereais são debulhados. Verso 17 de Lucas 3. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Então uma pá reta, uma pá chata, o trabalhador pegava aquela pá e lançava os grãos no alto. A palha era levada com o vento, e os grãos
tornavam a cair no chão, os grãos pesados. E essas são as provas que nós somos colocados dia a dia. Há aqueles que são como palha, levados por todo vento de doutrina, de um lado ao outro, pelos seus egoísmos, prazeres carnais, e aqueles que são os grãos pesados, que permanecem naquele lugar. Será que agora eu sou mais uma palha ou um grão? A sacudidura já está acontecendo. Será que eu quero ser Herodes ou quero ser João? João pregou para Herodes o seu casamento ilícito. E quando pregamos a verdade para alguém que vive na mentira e não quer abandonar a mentira, nós somos tratados como inimigos. Ainda hoje é assim. Naquela época já existia vários tipos de casamento ilícitos e hoje isso se tornou a bandeira de muitos por aí. Casamentos fora do plano de Deus, monogâmico e heterossexual. E se você pregar contra isso, você é cancelado, você pode ser processado e você pode ser preso por ser taxado de muitas coisas. O que seria João nos dias de hoje? Pregando contra o pecado. Eu quero ser como Herodes, apegado ao meu pecado, um covarde, que não vive a verdade e, consequentemente, nunca vai conseguir pregar a verdade para os outros. E muitas vezes nós somos covardes porque temos medo do que pregar a verdade pode nos causar. Mas você já parou para pensar que pregar a mentira ou omitir a verdade, você já parou para pensar no que pode te causar? João ele fala uma mensagem que deixa desconfortável, nos tira da zona de conforto, porque não é tempo de se acomodar na vida espiritual. Na vida profissional, se você quiser crescer de carreira, você precisa trabalhar muito. O fato é que muitas pessoas focam na vida profissional e financeira, em outras coisas, até na fase do joguinho que tem que passar, nos seguidores das redes sociais, mas deixa a vida espiritual de lado. Será que o mesmo empenho que a gente trata a vida profissional, a vida nas redes sociais, é o mesmo empenho que eu tenho ao tratar a minha vida espiritual? O meu pecado que eu tenho, que às vezes pode ser secreto ou público, não sei, fosse público, se tornasse público e João Batista vivesse nos nossos dias, o meu pecado que eu tenho aqui se torna público, o que João me diria hoje que eu teria que fazer? É uma pergunta que nós precisamos fazer. Porque se Jesus voltar e o nosso coração não estiver de acordo com a vontade dele, nós seremos, infelizmente, queimados. E na realidade esse não deve ser um motivo de buscar a Jesus, porque primeiro João diz que no amor não existe medo. Então não podemos buscar a Jesus por medo do inferno, mas sim pelo nosso real desejo de buscá-lo e estar com ele. O medo passa. O medo ele passa quando você se sente confortável de novo. Eu fico com medo aqui, estou passando por dificuldade, vou para Deus, estou com medo. Mas o medo passa. E quando Jesus voltar, as pessoas não vão estar com medo. Fala que nos últimos dias as pessoas vão dar-se em casamento umas às outras, vão beber, vão viver a vida normalmente. Então medo não é a melhor coisa a você se orientar para buscar a Deus. Pensemos nisso, que nesse 2024 todos os caminhos sejam aplanados na nossa vida. Se há algo falho que no nosso coração, algum caminho quebrado aqui, com defeito, que possa ser nivelado pelo Espírito Santo. E se há um orgulho como um monte no nosso coração, que seja aplanado, aterrado, para que o Rei possa habitar no nosso coração. Que possamos cumprir a nossa missão, sem medo do que possa acontecer. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like e até mais.